Oi, então boa tarde a todos. Com imensa alegria que a gente vem apresentar esse projeto. Eu, Bruno Sacucci, sou coordenador dos projetos de infraestrutura da TIC Trens, e a Mariana, que está aqui comigo, depois ela vai ter a palavra no momento certo, mas é a especialista em engenharia digital nossa, né? Perfeito. Então, nós vamos aqui... Primeiro eu vou fazer uma introdução sobre o que é o projeto TIC, o que é a TIC Trens, e aí, em seguida, a Mariana falará sobre a transformação digital. Primeiro aqui um vídeo institucional sobre o que é o projeto. Oferecer experiências positivas, conectar pessoas e destinos, buscar a excelência sempre. Somos a TIC Trens, concessionária responsável pela implantação, operação e manutenção do trem Intercidades Eixo Norte, que ligará São Paulo a Campinas, além da implementação do trem intermetropolitano, que conecta Jundiaí a Campinas, com paradas estratégicas em Louveira, Vinhedo e Valinhos. O projeto Eixo Norte conta ainda com a operação, manutenção e modernização da linha 7 Rubi de trens metropolitanos de São Paulo. A TIC Trens é uma empresa do Grupo Comporte, holding brasileira formada por empresas de transporte rodoviário e urbano, de passageiros, cargas e turismo. E da empresa chinesa CRRC, maior fabricante mundial de material rodante. Investimento, 14,2 bilhões de reais. Número de empregos gerados, mais de 10 mil. TIC Trem Intercidades. Primeiro trem expresso que liga São Paulo a Campinas com uma parada em Jundiaí. TIM, trem intermetropolitano. Entre Jundiaí e Campinas, com paradas estratégicas em Louveira, Vinhedo e Valinhos. Linha 7 Rubi de trens metropolitanos de São Paulo. Operação, manutenção e modernização da linha. Trabalhamos da construção de um marco no transporte do Brasil. Nossos resultados são consequência de um trabalho bem feito, administrado com autenticidade, competência e profissionalismo. Somos a TIC Trens. Conectamos cidades, aproximamos pessoas, criamos oportunidades e vamos movimentar a mobilidade com crescimento, eficiência e simplicidade. O vídeo é um resumo rápido, mas a gente vai... vou esclarecer um pouquinho mais sobre o que é a concessão. A TIC Trens, então, ela é uma empresa formada após o leilão da linha 7, que o governo do estado fez em 2024. Ela é formada 60% pelo Grupo Comporte, 40% pelo Grupo CRRC. Então, como já no vídeo já adiantou, 14 bilhões de investimento, é uma concessão patrocinada, então tem aportes do governo, então a gente tem um cronograma bem rígido, né, para receber esses aportes em dia e não ter as multas contratuais. A linha 7, 600 mil passageiros por dia, o investimento em 200 quilômetros de vias, se você contar que serão vias duplicadas de Campinas até a Água Branca e chegando até a Barra Funda. No total, 52 trens operacionais. O traçado passa por 11 municípios, então nós temos um desafio muito grande de trabalhar com 11 prefeituras diferentes, né? Ter aquela aproximação com prefeituras para explicar o projeto, aprovar o projeto, pedir alvará de licença de instalação de obra. 21 estações. A linha do tempo. O leilão foi em fevereiro de 24, a criação da empresa TIC Trens em maio de 24, em junho foi assinado o contrato. Aí nós temos a fase preliminar de implantação, que é a elaboração dos projetos, de junho de 24 a dezembro de 24, a fase preliminar de implantação, não é de projeto, desculpe. De janeiro de 25 a novembro, nós tivemos uma operação assistida em conjunto com os profissionais da CPTM que atuavam nesse ramal, nessa linha. Ao início da concessão, com 100% de operação do TIC Trens, foi em novembro de 25. Aqui está escrito maio de 26, previsão das obras, mas hoje nós tivemos uma solenidade com o governador e hoje, lá em Vinhedo, teve uma solenidade de início dessas obras. Então, as obras já começaram no trecho que eu vou explicar para vocês, que é o trecho 3, logo a seguir. A operação do TIM, que é o trem intermetropolitano, que hoje é numa faixa que não existe operação de passageiros de Jundiaí a Campinas,
está previsto para 2029, e a operação do trem, que é o trem mais da vitrine nossa, né, que é o trem de média velocidade, de 140 por hora, ele está previsto para 2031. Então, a linha 7, hoje ela tem operação de 30 trens, 57 quilômetros de extensão, 17 estações, é o trem que antigamente era CBTU, é o trem parador, que depois passou a ser CPTM e hoje é operado pela TIC. Essa viagem é feita em 61 minutos, 2.000 passageiros por trem a capacidade e a tarifa de R$ 5,40. Na sequência desse serviço, o trem intermetropolitano vai ser o mesmo tipo de material rodante, serão 7 trens que vão operar de Campinas a Jundiaí, com 44 quilômetros de extensão, 5 estações, né, aquelas do interior, Louveira, Valinhos, Vinhedo, Jundiaí e Campinas. Esse percurso com trem parador, 33 minutos, também 2.000 passageiros por trem, e a tarifa média de R$ 15. E o trem de média velocidade, serão 15 composições, com 101 quilômetros de extensão, 3 paradas, ele só para em Água Branca, Jundiaí e Campinas. O tempo estimado de São Paulo a Campinas, 64 minutos, 860 passageiros por trem e a tarifa estimada de R$ 70. Como obras civis, né, nós temos intervenções em 20 estações, intervenções desde mais simples até praticamente a reconstrução de estações, principalmente no trecho de Jundiaí a Campinas, que são estações tombadas, antigas e que não têm operação já há um bom tempo. 14 pátios e estacionamentos de trens, pátios de manutenção, estacionamentos de trens. 78 pontes e viadutos. Isso é um desafio enorme para a gente, porque hoje nós temos algumas passagens, por exemplo, que eram passagens de gado, que tem 2 metros de altura de gabarito, e que nós temos que adequar pelo menos ao CONTRAN, 4,40, 4,50 de altura. Então tem que ficar subindo toda vez o grade da ferrovia, descer o grade da ferrovia, é um desafio enorme, contenções, desapropriações. 24 passarelas em todos esses municípios, né, distribuído ao longo desses municípios. 260 quilômetros de via, já contando os desvios e ramais. Tem as obras hidráulicas, hídricas, né, os bueiros de grade, as drenagens como um todo, que também é uma linha que tem muito problema com chuva, né, sai sempre no noticiário, que volta e meia a operação é interrompida por alagamentos, então também é um desafio muito grande implantar essa drenagem. Temos muita obra de contenção, por conta da faixa de domínio estreita, e como nós estamos implantando mais vias, eu acabo tendo ou problema de desapropriação ou essas contenções para minimizar as desapropriações. Nós vamos ter um túnel novo na região de Botujuru, que hoje é um túnel que a linha 7 opera, um túnel singelo de 150 anos, 2 túneis singelos, desculpe, e que será implantado um novo túnel duplo para que o trem intercidades passe por ele. 101 quilômetros de muro de vedação também ao longo dessa faixa. Tem intervenções também em outros de sistemas, né? 18 subestações, cabines, 22 novos trens. Os 30 trens já existentes serão modernizados, novos veículos auxiliares, a modernização de toda a rede aérea, toda a via permanente, telecomunicações e sistemas de sinalização. Todo o sistema de sinalização será modernizado também. Então, prazo de concessão 30 anos, a partir de 26 de novembro de 25. A obrigação da TIC é a operação, manutenção e a modernização. É um mapinha bem sucinto aqui para vocês entenderem. Essa primeira parte de Barra Funda até Jundiaí é onde opera a linha 7. De Jundiaí a Campinas, as vias são compartilhadas entre o TIC e o TIM, né, o trem intermetropolitano. E de Jundiaí a São Paulo, eu tenho uma via exclusiva para o trem de média velocidade. Além disso, nós temos também, como um desafio, a convivência com a obra e o projeto da MRS entre São Paulo e Jundiaí. E de Jundiaí para Campinas, a obra da carga é nossa também, que é uma concessão da Rumo, que é utilizada pela MRS, mas quem faz a obra desse trecho somos nós. As estações, aqui é uma breve visão
o que eu falei de trecho 3 da nossa obra é trecho Jundiaí-Campinas, que é a primeira obra que nós temos que começar, que foi a que iniciou hoje. A remodelação da estação Jundiaí para permitir a parada dos... A Jundiaí é a estação que tem os 3 serviços, o TIM, o TIC e a linha 7, então ela vai ter plataforma para esses 3 serviços. No caso de Louveira, uma remodelação e uma construção de um novo mezanino, mas aproveitando boa parte da GARE existente. Vinhedo, também a gente aproveita parte da GARE, mas ela é duplicada e feita uma via de estacionamento de trens, próxima da estação. Todas as estações, obviamente, com acessibilidade, então com passarelas, com elevador, ou com rampa, se for o caso. Valinhos, também aproveitando a GARE existente, mas com edifício de acesso novo. E Campinas, também aproveitamos a estação e é construída uma nova plataforma, porque a quantidade de plataformas que tem hoje é insuficiente para os 2 serviços. Então, eles precisam parar em plataformas separadas, é criada uma nova plataforma para o serviço novo também. Como eu adiantei, nós temos uma complexidade da implantação desse projeto, com as outras concessionárias envolvidas, tanto aqui em São Paulo, as concessionárias do metrô, CPT, a Via Mobilidade aqui na região da Lapa, também temos a interferência com a via de carga, temos que implantar a obra, é clichê falar, mas é implantar a obra com o trem rodando, então eu não posso parar a operação da linha 7, nem a operação da via de carga para implantar a obra, e o desafio construtivo mesmo da complexidade e da quantidade de obra que eu tenho que implantar até 2031. Todos esses serviços têm integração entre o metrô, os 3 metropolitanos da Grande São Paulo, ciclovia, bicicleta, através dos paraciclos e das ciclofaixas que nós temos próximos das estações, e todo o problema de infraestrutura e de interferência que nós temos com a infraestrutura urbana, com os viários da cidade. Então, cada intervenção em viário, que a implantação do serviço da ferrovia tenha com o viário da cidade, eu tenho que discutir com cada prefeitura, e cada prefeitura tem um modus operandi de tratar com a gente. Aqui, por favor. E falando um pouquinho agora de BIM, de engenharia digital, para fazer um projeto de tão grande porte, com esse tanto de interferência e interfaces, a gente precisa de algumas metodologias que apoiem, E o BIM, a engenharia digital, vem muito forte para nos apoiar com isso. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, algumas motivações para o uso de BIM no projeto. A primeira motivação é porque isso é um requisito do nosso edital de contratação. Então, a gente precisa atender algumas diretrizes mandatórias que já pedem o uso do BIM. Um segundo ponto também é a eficiência e a redução de riscos. Então, assim, com a utilização de metodologias de engenharia digital e BIM, a gente consegue antecipar alguns riscos durante a fase de projeto. E quando a gente chega na fase de obra, a gente já vai ter mitigado alguns desses problemas. E para trazer valor agregado aos ativos, Então, a gente consegue já prever, fazer uma engenharia de valor dentro desses projetos. Para que isso funcione, a gente precisa padronizar. Então, para fazer um projeto desse tamanho, a gente tem diversos projetistas envolvidos, diversas construtoras envolvidas também. Então, para a gente conseguir padronizar a metodologia e fazer o BIM realmente funcionar, a gente precisa ter alguns manuais. Então, a gente elaborou um manual BIM voltado à edificação, que são os empreendimentos de estação, de pátios, como o Bruno falou aqui. E, para a infraestrutura, um BEP voltado para elementos de infraestrutura. Então, via permanente, drenagem, banco de dutos, todos esses são contemplados dentro desse manual BIM. E a gente fez uma matriz de informação também, que é uma classificação para todos os elementos modelados, o que precisa ter de atributo, de parâmetros e de informações para que o BIM realmente funcione nesse projeto. A gente utiliza também um ambiente comum de dados, a gente usa ferramentas aqui da Autodesk, na plataforma da Autodesk. Todo o nosso ambiente é estruturado conforme a NBR ISO 19650, isso apoia a gente para conseguir fazer dashboards, indicadores e fazer uma gestão em cima da plataforma. Aqui a gente trouxe alguns exemplos já de modelos voltados para infraestrutura. Então, a gente tem passagens inferiores modeladas, passarelas, muros, gradis, maioria dos elementos de via. Na realidade, a gente tem todo esse projeto modelado. Então, todo esse projeto já está em BIM, já tem integração entre diversos projetistas.
Aqui um exemplo, né, de modelos BIM já de cada uma das passarelas, além dos modelos que a gente tem da via permanente de todo o trecho, que daqui a pouco eu te mostro um pouquinho sobre, as obras de arte especiais. Então, todas as pontes, as obras de arte especiais estão modeladas também nesse projeto. O trabalho todo ele inicia, como alguns colegas aqui já apresentaram também, né, com um levantamento de nuvem de pontos para a gente cadastrar as estações existentes e a via existente. Então, a gente já levantou todas as estações com laser scan, com nuvem de pontos. Essa nuvem de ponto, acho que faltaram alguns slides, mas essa nuvem de ponto, ela resulta em um modelo 3D. E aí, aqui eu trouxe um exemplo de modelo da estação, né? Que aí, no BIM, a gente tem um conceito de modelo federado, que é a junção de diversas disciplinas em um modelo único. Então, por exemplo, o modelo de instalações elétricas, metálica, entorno, arquitetura, hidrossanitário e concreto formam o modelo da estação. Para a infraestrutura de via, banco de dutos, cadastros, vedação, drenagem, terraplenagem e via permanente formam o modelo da infraestrutura de via. E temos também sistemas, né, os sistemas de via. Então, a gente tem ali rede aérea, painéis elétricos, blocos, armários em linhas, banco de baterias, equipamentos e salas técnicas. Todas essas disciplinas, elas têm interfaces diferentes, têm projetistas diferentes. Então, isso traz um desafio maior para a gente conseguir integrar e fazer esse modelo. E, com isso, a gente criou esse conceito do federadão, que a gente chamava, né, e agora a gente chama de federado global, que, na verdade, é um modelo federado entre todas essas interfaces. Então, além da gente ter o modelo federado da própria disciplina ali de uma estação, a gente tem um modelo federado entre as interfaces aqui da própria via. Então, a gente está falando de infraestrutura, de estações ali ao longo do trecho, de passarelas, de pontes e de elementos de sistemas, cronometria, telecom. Então, tudo isso a gente consolida em um modelo único, como vocês podem ver aqui. E isso é um produto para reuniões semanais que a gente tem para chegar realmente no resultado do projeto, um projeto realmente compatibilizado e compatível. Como resultados, a gente tem, né, modelos parametrizados, painéis com os indicadores, maior engenharia de valor aqui no projeto, e maior integração e comunicação entre as equipes. E como o Bruno falou, hoje a gente está iniciando nossas obras. Todos esses usos agora vão ser aplicados para a execução da obra também. A gente já tem o BIM 4D implementado também, a gente utiliza plataformas como o Syncro para fazer esse sequenciamento. E acompanhamento também da execução em campo com alguns aplicativos que estamos desenvolvendo. Por enquanto é só.